Pessoal, então hoje é dia de falarmos sobre o nosso querido BASA, o BASA 3, né? Que só que em 2023 subiu cerca de 76% contra 15 do Ibov, né? A gente até vai dar uma olhada aqui em algumas novidades vinda do próprio site de relacionamento com o investidor. Peguei aqui a sua própria apresentação, né, para mostrar um pouco sobre os seus aumentos, né, e por que que ele vem realmente tendo bons resultados. Se a gente fizer aqui um comparativo, hoje talvez, na questão dos bancos aqui, ele só vai perder para o nosso querido Pine 3, né? Ou Pine 4, na verdade. Pegar aqui, colocar na mesma escala. O Basa e o Pine, ou Pine, né? Tiveram aí aumentos quase que na ordem de 80 a 150%, né? Esses bancos aqui meio que fora do radar, tá realmente tendo excelente valorização. Vamos entender um pouco mais aqui os seus preços e algumas razões disso? Por exemplo, eu vou pegar aqui que só nos últimos 12 meses o Basa já subiu os nossos 72%. Mês atual ele está meio que estacionado. Pessoal, paga bons dividendos, tá? Sempre reloginho. Depois eu vou mostrar para vocês a cadência do pagamento. 6,49, acima dos nossos queridos 5 e 6%, né, de dividendos, ok? Outra coisa, teve uma máxima de R$ 90, uma mínima nos últimos 12 meses. Comenta aí se alguém conseguiu pegar esse valor. R$ 43,54, quase 50% de desconto. E no mês atual está cotado a R$ 81,90, mais próximo aqui do seu teto, ok? Quando a gente dá uma olhada aqui, né, na perspectiva aqui das suas cotações, o que a gente pode ver em base é que ele é sempre um banco que se comporta assim, olha, fica reto, sobe, fica reto, sobe, fica reto, sobe, fica reto. Agora deu uma quedinha aqui, né? Até por conta desse terceiro, né, segundo e terceiro trimestre. Ele fomenta muito a agricultura local ali do estado do Amazonas. Então, teve algumas repercussões nos resultados, mas enquanto isso ele continua a sua trajetória de subida, tá bom? Interessante que ele aumentou bastante a sua liquidez média diária na bolsa. Eu acompanho ele há um bom tempo, desde a época que ele tinha 50 mil de negociações e hoje já está aproximadamente 300 mil. Não participa do Ibov, tag along aqui não reportado, salva a memória, é 100% do tag along, ok? Outra coisa que a gente pode mencionar é sobre seus números. Se você comprar hoje o Basa, mesmo após a valorização, você vai ter aí um bom desconto, vai pagar cerca de 79% em relação ao seu valor patrimonial. O PL dele, pessoal, em relação a banco, é um dos mais descontados que nós temos hoje na nossa bolsa, tá? E até se pegar um histórico aqui, né, do PL dele, ó, aqui teve um ruído no gráfico, vamos desconsiderar isso daqui, mas olha, sempre aqui em linha, né, 11, 6, 3, 4, 1, 2, 3, né, então um banco que opera num PL baixo, né, isso significa que se você investir, você tem um baixo risco, né, da desvalorização. Outra coisa interessante que a gente consegue ver é que a margem bruta é menor do que a margem líquida. É como se você investisse, né, num certo empreendimento, você coloca ali R$ 1 e volta para você 1,20, por exemplo, né? Ou seja, a margem bruta é menor do que a margem líquida, ele tem eficiência operacional, consegue cristalizar aqui em margem líquida maior do que a bruta. Outra coisa é que tem um ROI muito interessante, cerca de 20% retorno sobre o equity, com um bom crescimento de receita e um lucro, pessoal, quase que 80% de aumento. Muito bom, né? Aqui a gente pode observar que a questão dos aluguéis está um pouquinho alto. A gente pode observar que está cerca de 5%, não tão alto por ser um banco ali do estado, né, do estado do Amazonas, mas é bom a gente fazer uma reflexão sobre isso. Depois eu vou até te dar uma dica aqui no final do vídeo, como que a gente pode avaliar esse fator, especialmente sobre a influência dos preços ou da cotação, tá? Outra coisa importante, o Basa paga aqui, vamos dizer que uma vez por ano o seu dividendo, ele não é um banco que tem aquela cadência, né, que nem o Banestes, né, do Espírito Santo que paga todo mês, mas ele paga com uma boa cadência aqui anual e sempre pagando, tá? Pegar aqui só nos últimos 5 anos, pegar aqui por ano, se a gente observar, olha, sempre praticamente um pouco maior do que os anos anteriores. Aqui pandemia, né, deu um ruído, mas olha lá, 2021 pagando, tá? Se a gente for fazer um cálculo meio que médio aqui de um preço justo, R$ 4,55, por exemplo, vamos ver quanto é que dá. Ah, pessoal, e se você estiver gostando do vídeo até aqui, não esqueça de dar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal. Então, 4,55 dividido por 0,06,
Preço justo 75,83. Hoje ele está um pouquinho acima do preço justo na questão de dividendos, né? Vamos ver se isso continua subindo, né? Aqui o pagamento dos dividendos continua subindo. Temos ainda o ano 2023 para 2024. Isso continua subindo. Esse preço marginal aqui, né, esse preço teto pode melhorar, tá bom? E observando que ele tem bastante margem, né, para pagar os seus acionistas. Isso é importantíssimo, tá? Quanto que ele está tirando dos seus lucros para pagar os acionistas, né, chamando de payout. Veja que mesmo tendo bons pagamentos de dividendo, ele respeita a ordem aqui de 30, 30, 30, 21 e 7%, né? Dá uma olhada aqui quanto que são os seus lucros, né? Cerca de 1 bilhão versus o pagamento de proventos 63 mil. Então veja que o lucro dele é bem alto. E mesmo assim, mesmo com um pagamento de provento baixo, né, em relação ao seu lucro, 7%, ainda é um banco que paga bons dividendos, tá? Olho nisso, pessoal. Pegando aqui dos seus resultados, né, conhecendo um pouco o banco, é um banco que vocês pediram aí, né, para eu analisar. Foi, eu acho que o segundo vídeo do canal nós falamos sobre Basa, né? Olhando aqui, né, a perspectiva de resultados e a parte de destaque, né, do Banco Basa, pegando aqui os resultados já consolidados, ele vem falando o seguinte, ó, presente em toda a região da Amazônia Legal, 100% de municípios atendidos, e ele faz parte desse FNO, né, seria ele tipo um fundo de fomento para essas regiões, ainda mais sobre a questão da sustentabilidade. Uma coisa interessante, ele vem aumentando o seu número de clientes, né, e tem cerca de 3 mil empregados. E a gente pode observar lá que nos seus números ele tem uma excelente eficiência operacional. O Basa, né, ele está incrementando esse tipo de agência aqui, olha, que são como se fossem microagências, agências menores, uma pegada sustentável, e ele tem feito isso em municípios pequenos, olha lá, já tem 15. E de agências tradicionais, essas agências um pouco maiores, tem 105, total de 120 agências. É interessante isso, porque mostra que a empresa está preocupada em diminuir custos, mas manter os seus atendimentos e aumentar a sua penetração. Não precisa fazer aquelas agências tão grandes, né? Ele consegue fazer aqui um modelo mais eficiente de atendimento. Lembrando que aqui, né, o banco não está tão voltado para o digital, ele é mais ali no cliente, né, meio que no tete a tete, cara a cara ali, especialmente porque aqui, quando a gente olha o seu tipo, né, de atendimento, é muito voltado a rural, empresarial, verde, infraestrutura não rural, tecnologia e tal. Então ele fomenta bastante ali a parte de investimento para empresários, também para o produtor, enfim. Outra coisa interessante, linha verde aumentou cerca de 5 bilhões, né? 4,9 bi. A parte de financiamento de agricultura familiar, onde ele é muito forte, cerca de meio bilhão, é o que eu disse agora há pouco, né? Agricultura familiar, especialmente na região da Amazônia Legal, tá? Lembrando que, eu até tirei algumas notícias aqui, lembrando que o BASA, por ele atuar ali na Amazônia Legal, tem um novo, fazer até o mapa do Brasil aqui, meio que mais ou menos, né? Tem um novo exploração de petróleo nas bacias do Rio Amazonas ou na Foz, né? E aqui é onde você tem 100% de penetração do Basa. Então, existem algumas parcerias entre bancos federais com o banco estadual. E até que fala um pouco, né, sobre integração de serviços desses bancos, tá? E algumas casas recomendando compra. Tá? Veja que aqui a gente está fazendo uma análise 360 graus, né, observando todos os fatores em relação a este banco. Parece um banco pequeno, mas aqui olha, já tem até compartilhamento de dados, algumas recomendações de casos de análise importantes, enfim, bom ficar de olho, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui ainda na questão dos resultados, a gente consegue ver, por exemplo, lucro líquido, né, aumentou cerca de 10%, né, 8,8% comparando trimestre a trimestre. O seu lucro líquido já chegou a quase que 1 bilhão, tá? 899 milhões, né? Lembrando que ele dispõe do seu payout razoável, a gente consegue ver que com um lucro mesmo marginal, a gente vai ter um bom dividendo. Parte de receitas internas teve uma pequena queda, também nos resultados operacionais uma pequena queda. Lembrando que aqui é um pouco dos impactos de segundo trimestre, costuma ser um pouco mais fraco, mas tudo bem. Se o aumento de patrimônio aumentou, ou seja, dinheiro disponível para o banco, lembrando que o banco ele se sustenta, né, com o patrimônio dos clientes, né, sobre a tutela, sobre o poder do banco, então aumentou. O seu ROI também continua num bom índice, 24%, e uma carteira de crédito aqui, né, ou seja, o dinheiro que ele tem, cerca de 51 bilhões. Olha só, em carteira, 51 bilhões. Né?
Outra coisa, resultados líquidos vem aumentando. Ali é só um resumo, né, do que a gente já havia falado. Aqui um pouco sobre a composição de carteira, né? Veja que aqui só da parte agrícola, né, esse fundo de fomento, ele já tem um aumento de cerca de 11%. Bastante atenção a um banco que está participando do agro na região amazônica. Ok? Então ali é um local onde você tem muitas oportunidades, especialmente na parte de agricultura, que cresce muito naquele local, a parte da Amazônia é legal, ok? Composição da carteira, né, vem aumentando bastante, especialmente na pessoa física, ok? 10%, e na jurídica mais 13%. Então, estão desde a agricultura familiar quanto empresas, né, tendo um aumento aí na sua participação, nas suas linhas de crédito. Outra coisa que a gente pode colocar aqui, parte de inadimplência. Veja que aqui ele está abaixo do Sistema Financeiro Nacional. Essa inadimplência é maior de 90 dias, o Sistema Financeiro Nacional está em 3,5, ele está em 2,5, 1% a menos, tá? Então, ou seja, os clientes devem mais na média geral do que para o Banco Basa, tá bom? Isso é muito importante, né, para a saúde financeira do banco. O que a gente não quer é um banco que tenha um alto índice de inadimplência. Outra coisa que ele menciona também, que acima de 90 dias comparativo entre pessoas físicas e jurídicas, você tem na pessoa jurídica 3,85 e na pessoa física deve menos, né, 1,36 de inadimplência acima de 90 dias. Isso faz com que a saúde da carteira, que é basicamente esse rating, né, que seria a saúde da carteira, pedigree aí da carteira, tenha uma nota excelente de 86,8, né? Quanto que é a Basileia de Basa, né? Basileia, que seria o índice que mede a saúde global de um banco, né? Vamos ver aqui quanto que é a Basileia do Banco Basa. Vou pegar aqui, eu entro nesse Banco Data. Importantíssimo você fazer isso, né? Vamos ver aqui quanto que está a questão da Basileia. Basileia é basicamente o quanto que ele tem dos seus clientes consegue honrar o seu pagamento, né? Até fala aqui, ó, por exemplo, se um banco possui um índice de Basileia de 20%, significa que a cada R$ 100 emprestados, ou seja, que ele capitaliza, né? O banco possui um patrimônio de 20, né? Ele consegue com 20 cobrir os 100, ok? E a partir de 10%, né, ou 11% já é o mínimo exigido pelo Banco Central. O Basa tem hoje, olha lá, Basileia do Basa, 13,4. Olha a saúde financeira do Basa, pessoal. Isso é maior do que muitos bancões aí, tá? Saúde financeira do Basa, excelente, tá? Só para a gente finalizar aqui a questão dos resultados, a gente consegue ver que as despesas administrativas também estão bem controladas, né? Apesar de ter 5%, mas é em função do aumento de algumas agências, não é nada absurdo, 30%, 40%, né, de aumento de despesas. Então ele está tendo quase que 20% de aumento de lucros e receitas e 5% de despesas administrativas. Então você tem um lucro aumentando assim e as despesas mais ou menos assim, né? Está abrindo um gap aqui, ok? Eficiência operacional. Outra coisa que a gente também consegue medir é que o próprio índice de eficiência vem melhorando bastante. Hoje o banco opera com um índice de eficiência na ordem de 52,7, tá? Para a gente ver aqui também outra coisa que eu achei interessante foi isso daqui. Olha, na parte final já do seu relatório, ele fala um pouco sobre a questão das cotações. Ele até diz, né, que a valorização em 2023 foi cerca de 80% e no acumulado 245%. Além disso, olha lá, lembra que eu falei do volume? Operava aqui, olha, operava com 800 mil de volume, hoje já opera com 8,9 milhões de volume aqui de cotação, tá? Acho que não é cotação dia, enfim, porque ali no site do Status Invest mostra por volta de 300 mil, mas ele põe esse 8,9, acho que é no acumulado de fechamentos, tá bom? Muito bem. Pessoal, você investe no Basa? Gosta desse banco? Se gostou do vídeo, deixa o seu like e também se inscreve no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.